O culai lai, o cuati joe morobá, anarejo. Sou de Norá, de Oxóssi, Iaquequerê. Meu nome é Maurício Moraes, eu fui iniciado em 19 de julho de 1989 no Ilhéfeiro Sacapata, pelo meu pai Joaquim Mota. Então ele teve hepatite e diabetes. Uma coisa complicou a outra, então ele já vinha em tratamento há muito tempo. Muito tempo. Há tempos antes, os médicos já tinham dado até pouco tempo de vida. Eu acho que ele viveu até muito mais. Quando chegou agosto, meu irmão, Ogum Jobi, fazia aniversário e o Odum foi uma festa muito grande de Ogum. Meu pai foi, deu comida a Ogum. Meu pai estava bem, apesar de já em tratamento, bem doente. Terminou o padê, ele foi tomar banho. No que ele voltou do banho, ele já voltou muito mal. Ele voltou sem cor do banho, se escorando na parede. E aí a gente pegou, colocou ele na cama. Ele teve uma crise de dor muito forte. Foi alguma coisa no coração, porque ele botava a mão no peito e sentia muita dor. Nisso da crise violenta, o Omolu chegou. O Omolu chegou e aí mandou chamar. Eu estava dentro do quarto. Nossa, tomei um susto horroroso. E aí o Omolu mandou chamar o Júlio e nossa irmã Marilda de Nanã. E mandou pegar um axé dentro do quarto de Omolu, lá da casa de Ogum. Passaram pelo corpo dele e foram despachar no manguezal. E eu fiquei com ele lá, ele se recuperando. E nisso, o Omolu mandou chamar minha mãe Edir, que estava. Minha mãe Edir era a mãe pequena, era de Bonã, do Jobi. Mandou chamar minha mãe Edir e me deixou como testemunha no quarto e falou que... isso era em agosto. Ele falou que queria que colocassem Oxalá na água. E nós colocávamos em Juscelino Oxalá na água na última sexta-feira de agosto. Que a gente colocasse Oxalá na água. Ele estaria presente para colocar Oxalá na água, na primeira sexta-feira, que ele teria que ser internado, que ele não estaria presente nem no primeiro domingo e nem no domingo da procissão, mas que no domingo do pilão ele estaria presente. E fato, a gente colocou Oxalá na água na sexta-feira, no sábado ele precisou ser internado. Ficou do hospital, óbvio que era uma época, a gente está falando em 1998, mal celular se tinha, mas ele do telefone do hospital ele ficou monitorando a gente na roça. Ele no telefone, já arrumaram Oxalá para tirar o Oxalá do Balué? Que horas vocês vão fazer essa procissão? Vocês vão esperar chegar à noite para tirar o Oxalá? Não, meu pai, já está tudo pronto, está tudo arrumado, é que a gente está aqui no telefone com o senhor. Isso minha mãe Edi, minha irmã Ildete, que era mais velha, a Neire, que era Yadagã da casa, minha irmã Neire de Oxum, benção Neire. E o Júlio lá, em cabeça que a gente arrumando tudo, todos os filhos, muitos filhos, a casa cheia de gente, né? Mas tiramos Oxalá direitinho, Oxalá entrou para dentro do quarto dele com o dia ainda claro, nós rezamos o Tanã e ele monitorando. A gente tinha que parar o que estava fazendo para atender ele no telefone e dizer que o que estava sendo feito, né? Nós fizemos a procissão sem ele, e ele monitorando tudo do hospital, e quando foi na sexta-feira, o médico dele, que era médico e era também... não filho de santo que não era iniciado, mas se cuidava com ele, tomava bori, tomava ebó. Ele ligou para a gente e falou, olha, vocês vêm aqui buscar seu Joaquim, mas levem ele para Copacabana, não levem ele para Juscelino. A gente foi buscar ele na sexta-feira, antes do pilão. Quando ele entrou no carro, ele... Juscelino, vamos embora para Juscelino. Meu pai, o médico falou que era para levar o senhor para Copacabana. Juscelino. Aí foi para Juscelino. Aí esse final de semana foi o último final de semana dele, foi
Ele deu comida ao Chaguian, ele estava presente lá, como o Molu falou. Ele deu comida ao Chaguian. Ele já estava... O problema que ele teve no fígado enchia o corpo dele de líquidos. E esse líquido subia para o pulmão. Aí ele pediu para a gente colocar a cama. A gente colocou a cama dentro do quarto de Omolu, a cama dele. Levamos a cama, desarmamos e armamos a cama lá dentro do quarto de Omolu, colocamos. Tivemos que colocar um encosto para que ele ficasse... Para que ele não podia ficar deitado, senão a água invadia... O líquido da barriga invadia o pulmão, era uma coisa assim, ele sufocava. Então ele passou esse final de semana de Oxaguian todo reclinado dentro da casa de Omolu. Ele praticamente não dormiu. Ele separou todas as roupas de Omolu nesse final de semana. Ele separou a roupa e falou para minha tia Nicinha. Tia Nicinha era tia Nicinha de Inhaçã, mãe carnal de minha mãe Conceição. E a Eber, tia Nicinha, foi filha de mãe Cantu, feita por mãe Cantu. E tia Nicinha estava morando conosco em Juscelino. Ele chegou a separar uma roupa branca, bordada em azul petróleo aqui, e chegou a separar essa roupa, que foi a roupa que ele foi enterrado. Ele falou para a tia Nicinha: Nicinha, a minha roupa é essa daí, tome conta da minha casa. Enfim, ele separou naquele final de semana as roupas todas de Omolu. Ele nomeou, colocou qual foi a roupa do nome, qual foi a roupa da obrigação de 3 anos. E era muita roupa, e cada Zé lindo, que meu pai era um grande artista, ele fazia cada coisa linda para Omolu em macramê. Chegou na hora da festa do pilão, tia meninazinha estava lá na festa, como sempre esteve, e foi a última festa dele, como ela não estaria, né? Ele entrou no barracão, estava muito doentinho, mas assim, ele pintou o final de semana inteiro. Ele deu comida ao Chaguian, ele chamava a atenção de Ogan, ele brigava, era ele sendo ele. E aí ele falou para as pessoas, foi muita gente pro pilão. Então, antes de começar o pilão, ele agradecia a presença das pessoas, conversava com as pessoas, e aí ele deu um depoimento emocionante, dizendo que nós éramos as sementes dele, que ele estava muito feliz e muito satisfeito de saber que ele não esteve presente, e a gente fez com toda a competência a procissão de Oxalá, que ele se sentia tranquilo que nós éramos sementes férteis dele. Nossa, foi uma comoção enorme no barracão nesse momento, todo mundo ficou muito emocionado. Ele acabou de falar com as pessoas e aí continuou o xirê, e aí ele pediu para a gente levar ele lá para dentro, para ele beber uma água e sentar um pouco melhor. Aí a gente deu o braço a ele, foi levando ele para fora do barracão. Ele parou no meio do caminho, deu uma sacolejada no braço da gente e falou: imagina a bela merda que vocês fizeram aqui. Então, assim, esse era o jeito dele. Estava todo mundo mega emocionado com o elogio dele, e aí, depois dele soltar esse elogio todo, me solta uma dessa. Foi uma produção muito bem feita, modéstia à parte, foi tudo feito conforme ele nos ensinou. Como bom Oni Omolu, ele era um homem de azeite bem quente. Wabaloaê, Sapatazo, Ania, Jaji Ogum. Oni Wawa Ado, Arumol, Ogum Danu. Iwo Chapanã. Iwo Lopim Awon, Orixá, Wakan, Lemiruba. Chimbelo de Ixala Yezé. A última festa dele vivo foi o pilão de Oxaguian. Passou o domingo de Oxaguian, quando foi na segunda-feira de manhã, ele foi fazer a saudação de Omolu, como toda segunda-feira ele fazia. E houve um momento em que ele estava com o orobô na mão, ele pediu ao Omolu para morrer na roça. A gente hoje tem certeza disso, tanto eu quanto os meus abás, nós temos certeza disso. E a gente lembra que ele fez essa pergunta silenciosamente,
Aí ele lançou o Orobô. O Orobô respondeu com Odi, o Omolu disse que não. E nesse momento, quando o Orobô disse que não, ele se jogou no chão mesmo. Ele estava ajoelhado e deitou no chão, e aí teve uma crise de choro muito violenta. Chorou muito, 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 muito. Terminou de chorar, se recompôs, deu o dobale para o Omolu, levantou, virou, falou para a gente, eu vou ter que ir para o hospital. Então, por isso que a gente entende isso. E aí virou para a tia Nicinha na frente da gente e falou, Nicinha, quando precisarem da roupa é aquela que está separada. Aí ele foi para o hospital, acatando o que o Omolu determinou nessa segunda-feira. Na quarta-feira, ele retornou para o Orum. 17 de setembro de 98, numa quarta-feira. Fiquei muito mal, né? Que eu não esperava que... Eu ainda fui visitar ele lá na casa dele, na casa dele, ele já estava mal e tal, entendeu? E eu fiquei assim, com muito sentimento, que no axixê dele eu não pude estar presente, porque eu trabalhava, cuidava de uma criança pequena, essas coisas assim, ficou muito complicado. Esse sentimento, sabe, assim, eu tenho. Mas isso aí é uma coisa que eu não... Deixou a gente um vazio muito grande. Eu estava no trabalho, a gente acreditava que ele iria sair dessa situação. Eu nunca me preparei para perder meu pai, nunca. Eu não me preparei em momento algum para perdê-lo. E acredito que meus irmãos também não. Então a gente saiu do trabalho com a notícia da morte, a gente saiu do trabalho e fomos para a roça, embora que a gente estava indo para a roça todo dia fazer agébé nos pés de Oxalá. Todo dia a gente estava fazendo agébé à tardinha, quando todo mundo voltava do trabalho, isso era mais até à noite. A gente ia para os pés de Oxalá para fazer o agébé, pedindo ao Oxalá. Mas aí na quarta-feira de manhã veio a notícia do falecimento dele. Nossa irmã aqui, de Euá, Rosângela, que trazia as notícias do quadro de saúde dele, porque a irmã dela é médica e tinha mais acesso, então ela praticamente montou um acampamento lá no hospital e ela trazia as notícias para a gente. E aí veio a notícia da morte dele, de fato. Quando a gente chegou na roça, logo depois já chegou o corpo, porque o corpo foi velado na roça. Euá chegou trazendo ele. Minha mãe estava lá no velório dele, minha mãe Regina. Foi no ombro dela que eu chorei a morte dele. Oxóssi que abençoe a todos, Oxalá que cubra com a lá dele, que dê muita saúde, paz, tranquilidade.